Classificação do sujeito, pessoal. Análise sintática. Hoje veremos os tipos de sujeito que existem na língua portuguesa. Aula de número 6. Bom, a gente viu na aula passada, sobre o que é o sujeito. Já fizemos uma aula só sobre isso. Que o sujeito parte dessas 3 definições que estão no quadro. E é muito importante que vocês vejam quais são e já saibam cada uma delas. Tá aqui no quadro, palavra ou conjunto de palavras com a qual ou as quais o verbo deve concordar ou concorda. Segunda definição, ser a respeito do qual se dá uma informação ou então termo que pratica ação. Em uma das 3 definições você vai acabar encontrando o sujeito. Isso é muito importante para você. Classificação do sujeito. A gente precisa falar do que eu expliquei antes porque é importante. O sujeito, pessoal, ele se apresenta dessas 5 formas aqui. São 5 classificações. Ele pode ser simples, composto, oculto, indeterminado ou inexistente. O inexistente, eu coloquei um asterisco ali. Por quê? Porque a gente vai fazer uma aula só sobre ele. Ele é todo grandão, diferentão. A gente vai começar falando do sujeito simples. E para falar em sujeito simples, eu devo explicar para vocês o conceito de núcleo. Já falamos sobre núcleo na aula passada, mas vamos dar uma revisada. O núcleo, pessoal, ele pode ser definido como a palavra mais importante da estrutura. Tem professores que não gostam desta definição, tá? Outros professores preferem explicar desta forma aqui, ó. Substantivo, termo substantivado ou pronome. O núcleo vai ser um substantivo, um termo substantivado ou um pronome. Para isso, você tem que saber classes gramaticais, classes de palavras, tem que estar me acompanhando, né? Aí você vai localizar o substantivo, o termo substantivado ou o pronome. Eu gosto das duas. Gravem das duas formas. O núcleo da estrutura pode ser um substantivo, um termo substantivado ou um pronome, ou então a parte mais importante. Como assim parte mais importante? Leiam isso aqui conforme a gente viu na aula passada. Vocês não vão entender, porque eu tirei os núcleos da estrutura. Por isso que são as partes mais importantes. Eu vou colocar só as partes importantes. Tá aqui. Passei a informação? Passei. Mas não tudo aquilo que eu queria dizer. Eu preciso das duas coisas. Dos núcleos, que são as partes mais importantes, seja do sujeito, seja do predicado. Aqui eu tenho o núcleo do sujeito e do predicado. O núcleo do sujeito aqui é proprietário. O núcleo do predicado vai ser sempre o verbo, que está aqui. E aqui é a estrutura completa. Agora eu passei toda a informação que eu quero passar. Mas dá para perceber que se eu coloco sem os núcleos, né, por isso que são as palavras mais importantes. Mas também percebo que aqui, ó, proprietário é um substantivo. Vai ser um substantivo, um termo substantivado ou um pronome. As duas definições vêm a calhar. Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo, ou seja, uma única palavra que é mais importante dentro do sujeito, porque o sujeito não é composto só de núcleo. É o núcleo de todas as palavras que se voltam para ele. Foi o que a gente viu aqui, ó. Percebam? As outras palavras todas se voltam ou para o núcleo do sujeito ou para o núcleo do predicado, que é o verbo. É importante vocês perceberem. Sujeito simples vai ter só um núcleo, que pode ser definido ali por um substantivo, um termo substantivado ou um pronome. Ó, substantivo. João gosta de ler, só tem um núcleo. O belo me encanta. Agora um termo substantivado, ele é um adjetivo, ele nasce adjetivo, mas virou substantivo. Ou então, o pronome, alguém gosta de ler, esse é um pronome. Percebam, tem apenas um núcleo, vocês vão ver, só tem um núcleo. Essa estrutura aqui, pessoal, João e Maria, dá para perceber que tem 2 núcleos, aí já é um outro sujeito que a gente vai ver agora, daqui a pouquinho, que é o sujeito composto. O que o aluno faz? Ele vai pelo tamanho, e não pode. Ó, João e Maria é sujeito composto, tem 2 núcleos, o João e a Maria. Eles gostam de ler. Por isso que o verbo aqui está no plural, porque o sujeito aqui é composto. Percebam que o aluno faz isso, ó. Sérios problemas conjugais e familiares contribuíram. Ah, está no plural, então o sujeito aqui é composto. Não, pessoal, é porque o núcleo, que é problemas, está no plural, daí o verbo vai para o plural. Mas o sujeito aqui é simples, só tem um núcleo, que é problemas. Tá ali, sérios, conjugais e familiares são adjetivos que se voltam para problemas, que aqui a gente vai falar que são adjuntos adnominais. Então é muito comum o aluno ir pelo tamanho. Não, tem que ir pelo núcleo, por isso que tem que desenvolver essa habilidade de encontrar o núcleo. Ó, são todas palavras que se voltam para o núcleo. O núcleo aqui é problemas. Se ele tivesse no singular, seria problema
contribui. Aqui ficaria no singular e o verbo ficaria no singular também. E aí, claro, se vocês observarem aqui, ó, agora sim, eu tenho dois núcleos, problemas e agressões. Sérios problemas e sérias agressões. Aí sim eu posso dizer que eu tenho o que chamamos de sujeito composto, porque agora eu tenho dois núcleos. O composto ele possui dois ou mais núcleos, que podem ser representados por substantivos, termos substantivados ou pronomes, a mesma coisa. Um núcleo aqui, um núcleo aqui. Agora eu tenho um sujeito composto. Dá para perceber. Além de estarem no plural, eu tenho dois núcleos aqui. Tirem esses núcleos para ver como são as palavras mais importantes. E aqui eu coloquei só os núcleos, problemas e agressões. E o verbo fica aqui no plural. Este é o sujeito composto, pessoal. Está aqui definido por substantivos, palavras substantivadas, termos substantivados ou pronomes. Está aqui, dois núcleos. Não são difíceis, nem o simples nem o composto. Agora, aqui que o aluno pode ter problema. Os sujeitos simples ou compostos, eles podem aparecer depois do verbo, que é a ordem direta. Daí o porquê de eu ter falado tanto para vocês na ordem direta e ordem indireta. A gente falou muito disso. Tá aqui, ó. Contribuiu para o divórcio o problema. Foi vendido o carro. Percebam que se eu colocar no plural, o que vai acontecer? Vai ficar contribuíram com o divórcio, problemas e agressões. Foram vendidos o carro, a casa e o sítio. Sujeito composto, aqui sujeito simples na primeira. E aqui na segunda sujeito composto. Coloquei no plural e aumentei os núcleos. Prestem atenção nessa estrutura, contribuíram com o divórcio, problemas e agressões, porque o aluno confunde essa aqui com o sujeito que a gente vai ver depois que é indeterminado. Por que não é indeterminado? Porque está aqui, ó. Faça uma pergunta para o verbo. Quem é que contribuiu para o divórcio? O problema. Essa vai ser a resposta. Quem é que contribuiu com o divórcio? Problemas e agressões. Essa vai ser a resposta. Quem é que foram vendidos? O carro, a casa, o sítio. Essa vai ser a resposta. Tá? No indeterminado você não vai ter essa resposta aqui. Mas prestem atenção que o sujeito, tanto simples quanto composto, os núcleos vêm depois do verbo. Isso vai acontecer. E é claro que a banca vai dar essa estrutura para vocês. Vocês vão ter que fazer a pergunta para o verbo. Tudo parte do verbo. Faz a pergunta para o verbo, a resposta com certeza vai ser, pessoal, o sujeito. Primeiro encontra o verbo. Análise sintática parte do verbo. Sujeito oculto, pessoal, que tem todos esses nomes aqui, desinencial, deverbal, subentendido, elíptico, implícito, sim. Muitos não gostam, muitos professores, muitos teóricos não gostam desse nome oculto, porque parece que é uma coisa mística assim, né? Mas reza a lenda que quanto mais não gostam do nome, mais nomes aparecem para o sujeito oculto. Não sei o que quer dizer isso, mas tem até mais que esses aqui. Eu coloquei aqui porque a banca pode, com certeza, pessoal, colocar lá desinencial, deverbal, subentendido, elíptico, implícito ou outros. Aí você tem que ver, esses aqui são os que mais aparecem. Mas geralmente aparece oculto e não há problema de ser oculto. Eu não sei por que implicam tanto com esse nome, né? Porque ele é oculto. Eu gosto muito do desinencial, já vou mostrar para vocês por quê. O oculto apresenta-se implícito, ele não está ali, mas a gente sabe que ele está ali. Ele não está expresso, mas deduz-se do contexto que ele está ali. Ó, viajarei amanhã com meus filhos. Viajarei, o verbo com final ei, me diz que tem, ó, desinência do verbo. Por isso que eu gosto do nome desinencial, coloquei o primeiro ali, depois do oculto. Ó, a gente sabe que tem um eu lá na frente. Voltaste da tua cidade ontem? Eu sei que tem um tu ali na frente. E fomos ao passeio da escola, eu sei que tem um nós ali na frente. Eu vou colocar. Assim, tá oculto. A desinência que me diz. Tá oculto. Agora, se eu colocar, já vira simples. Ó, tá aqui, atenção. Quando eu coloco os sujeitos, eu já tenho o sujeito simples, que ele tá aparecendo ali, não tá oculto. Tá lá, é o eu, é o tu. Gravem que é importante essa informação também. Essa aula é rica, é cheia de informações. Olha que informação importante sobre o sujeito oculto. Funcionários pediram. Quem é que pediu? Funcionários. A gente sabe que o sujeito aqui do verbo pedir é funcionários. Tá ali. Aqui na segunda estrutura, leiam a estrutura para vocês verem. Alegaram, eu sei que são funcionários. Ele só está oculto, não está indeterminado, que a gente vai ver ainda. Mas ele só está oculto. Quem que alegou? Eles, oculto. Então aqui o sujeito é funcionários, a gente sabe que é funcionários aqui também, mas é eles. Ele está oculto, lá é funcionários, aqui ele está oculto.
Pode acontecer com uma estruturas complexas, grandes, ou então com uma estrutura pequena. Maria casou. Quem é que casou? Maria, o sujeito de casou é Maria. E aqui separou, a gente sabe que é Maria. Mas a gente coloca ela, que está oculto na segunda oração. Mesma coisa que aqui, porém numa estrutura menor. A gente sabe que é a Maria. Está lá na primeira, né, oração. Mas aqui a gente não diz que é Maria, ele está oculto. Na segunda ele fica oculto. E é oculto por quê? Porque eu sei que são funcionários e porque eu sei que é Maria. O sujeito vai estar oculto também com o verbo no imperativo. Encontre a solução do problema, encontre você. O sujeito está oculto aqui, é você. Informação rica e importante. E aqui sim eu tenho o sujeito indeterminado. Deixar o papel higiênico caído no chão. Quem é que deixou? Aqui tem a ver com a fofoca, né? Aquele funcionário, aquele colega fura-olho da empresa. Ele fica cuidando, quem é que bagunçou o banheiro, daí ele vai lá e diz, deixaram, ele sabe quem é. Mas ele fala deixaram, ele não quer se comprometer. Deixaram o papel higiênico caído no chão lá no banheiro. Quem deixou? Eu não sei. Está indeterminado. Não quer, ou porque o autor não quer dizer, ou por algum motivo. Não se sabe quem é o sujeito. Percebo que não é a mesma estrutura que essa aqui, porque eu sei, alegrar eu sei que é funcionários. Está explícito no texto. Superou, eu sei que é Maria, mas é mais parecida com essa, né? Mas aqui eu sei, porque o texto está me dizendo. Aqui eu não sei. Então está indeterminado aqui embaixo, que é o nosso próximo sujeito. Teremos a indeterminação do sujeito quando por algum motivo não pudermos ou não quisermos indicar o sujeito, deixar o papel de lá indeterminado. Existem duas maneiras de indeterminar o sujeito. Uma delas é essa aqui, colocando o verbo na terceira pessoa do plural sem fazer referência a nenhum sujeito, tá ali. Encomendaram doce sem minha permissão. Quem é que encomendou? Não está dizendo, o texto não está me dizendo, então está indeterminado. A segunda forma é essa aqui que é mais complexa, que se vocês não entenderem nesse quadro, fiquem tranquilos que tem muita aula ainda de análise sintática. Segunda forma é colocando o verbo na terceira pessoa do singular mais o pronome se, que nesse caso aqui é índice de determinação do sujeito. Necessita-se de empregados. Necessita-se de empregados. O verbo é transitivo indireto, quem necessita de alguma coisa, só que é objeto indireto, não é o sujeito. Eu não consigo passar para a voz passiva aqui. A mesma coisa, vive-se bem no interior. Verbo intransitivo. Você não vai conseguir fazer as perguntas, quem é que necessita de empregado? Eu sei que alguém necessita, mas eu não sei quem é, está indeterminado. Quem é que vive bem? Eu sei que alguém vive, mas eu não sei quem é. Está indeterminado. É o contrário dessa estrutura aqui, que é a perigosa. Verbo no singular, porque isso aqui, pessoal, não é sujeito, é objeto indireto. Aqui sim, casas é sujeito, eu consigo passar para a voz passiva. Analítica, verbo ser mais particípio, casas são vendidas. Se eu fizer a pergunta o que é que se vende, a resposta vai ser casas. O que me diz que isso aqui é o sujeito, que deve concordar com o verbo no plural, fica vendem-se casas. Aqui eu tenho o pronome passivador, o verbo transitivo direto. Aqui eu não tenho o sujeito indeterminado na de baixo. Na de cima, eles estão indeterminados, tá? Esse é o perigo para vocês, mas fiquem tranquilos que tem aula, muita aula de análise sintática ainda. Não aprendeu agora, vai aprender ainda, com certeza. Fiquem tranquilos. A banca pode fazer isso com sujeito indeterminado. Discordou-se do assunto, discutiu o seu assunto. Parecem iguais as estruturas, né? Mas não são. Percebam que tem um D ali, o verbo aqui em cima, na primeira é verbo transitivo indireto, o sujeito é indeterminado. Você não vai conseguir fazer a pergunta, quem é que discordou do assunto? Não sei. Alguém discordou, mas eu não sei quem é. Do assunto foi discutido? Não consigo passar para a voz passiva analítica. Tem sentido para você? Não tem. Não é para ter. Eu me lembro que até tinha para mim algumas, mas não é para ter. Tem a preposição ali antes do sujeito. Aqui o verbo transitivo direto, o sujeito é simples. Tá? Eu consigo passar para a voz passiva e fazer a pergunta. O que foi discutido? O assunto. Se eu perguntar para o verbo. O que foi discutido? O assunto. Resposta, sujeito simples. E eu consigo passar para a voz passiva. O sujeito foi discutido. Que me diz que o sujeito, o assunto é o sujeito. Tá? E aqui eu tenho o sujeito simples, não está indeterminado. Tá, pessoal, aqui embaixo. Bastante cuidado, né? Mas fiquem tranquilos que a gente vai ver ainda. Atenção! O sujeito composto pode aparecer depois do verbo, aquilo que eu falei para vocês, esse é composto. Contribuíram com o divórcio, problemas e agressões. Quem é que contribuiu? A resposta está aqui. Sujeito composto posposto ao verbo, depois do verbo. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ter o sujeito indeterminado, o aluno confunde isso aqui com indeterminado. Só porque está na terceira pessoa ali. Mas o sujeito está aqui, não é indeterminado. Tá? É composto, tem dois núcleos. Nós teremos indeterminação do sujeito quando, por algum motivo, não pudermos ou não quisermos indicar o sujeito. Agora sim. Mesmo verbo, contribuíram com a realização da festa. Quem? Não sei.
ele está indeterminado. Aqui está me dizendo quem é. O problema é as agressões. É diferente desse. Coloquei os verbos de cores até diferentes, embora seja o mesmo verbo. Outro cuidado, outra atenção que vocês devem ter é essa aqui, ó. O preço dos produtos importados aumentou muito. O aluno tende a colocar o verbo no plural. O preço dos produtos importados aumentaram muito, concordando com tudo que está no plural aqui. Mas ele concorda sempre com o núcleo. É um sujeito simples, cujo núcleo é preço, que está no singular. Então, o preço aumentou. O resto é tudo, né, adjunto que fica ali perto, que se volta para preço, para o núcleo. Mas o aluno tende a colocar o verbo aqui no plural. Não pode. Tem até uma estrutura, mas a gente vai ver lá em concordância que pode vir para o plural, mas não é essa aqui. Tá? O preço dos produtos importados é o preço que aumentou. Portanto, o verbo fica no singular. É esse cuidado que vocês devem ter, tá, pessoal? E é isso mesmo. O sujeito não é tão difícil assim, só tem que estudar. Tem que estudar bastante. Fica aqui o meu pedido para você, para que você me ajude a divulgar o canal, para que você se inscreva aqui no canal, para que você curta, compartilhe, me siga nas redes sociais, dê joinha nos vídeos, comente, que é muito importante, eu quero saber o que você está achando, se você está gostando, isso é muito importante para mim. Se você quiser me ajudar financeiramente, tem como, tem o Pix na descrição do vídeo, você pode se tornar membro ou comprar um dos meus cursos. A mim só resta agradecer de coração. Bons estudos!